agora aqui nesse conteúdo a gente vai estar falando sobre toda a ideia dos estabilizadores de humor, tá? O que são estabilizadores de humor? São medicamentos que vão tentar, tá, estabilizar a labilidade, né, a variabilidade do humor daquele indivíduo. E como a gente já conversou em outros momentos, tá, é interessante o uso desses medicamentos porque o paciente que tem distúrbios de humor, transtornos de humor como a bipolaridade, tá, eles vão oscilar entre sintomas de euforia, de mania, de ansiedade e sintomas de depressão. E aí você tem uma alteração muito grande de humor, uma variação grande de humor. E para tentar evitar esta variação, existem esses medicamentos chamados de estabilizadores de humor. Bruno, o que é essa variação? Ora, o paciente vai liberar muito neurotransmissor e vai ter os distúrbios de mania, de ansiedade, e ora, o paciente ele vai reduzir muito a liberação do neurotransmissor e ele vai entrar em estágios depressivos, tá? Por isso que é essa oscilação de estado de humor. Então a gente tem 3 substâncias que são muito utilizadas, tá, como estabilizadores de humor, sendo a primeira, né, uma das mais conhecidas, que é o lítio, tá? Que é comercializado como carbonato de lítio. A gente tem a carbamazepina também atuando ali, ajudando nisso, tá? E o ácido valproico, beleza? A ideia é evitar, né, essa oscilação de humor, como a gente vê aqui nessas duas carinhas, né? Uma carinha triste, outra carinha feliz, e o paciente que tem distúrbio de ansiedade, ele fica nessa oscilação. E também podem ser utilizados em episódios de mania ou hipomania, que a gente já conversou em outro encontro, falando que seria o quê? Um início, né, de desenvolvimento aí de um distúrbio de ansiedade, tá? Vamos lá então. Beleza. Então tá aqui os medicamentos, perdão, passei direto. Os medicamentos, tá, que são utilizados, né, bastante para distúrbio de humor, são esses 3 aqui os mais conhecidos, e mais recentemente a gente tem aqui bastante uso da lamotrigina, tá? E vocês vão ver que a lamotrigina é muito bom. Mas o lítio, ele é um cátion, o valproato e a carbamazepina, tá? São os mais utilizados esses 3, e a lamotrigina tem o uso cada vez maior, tá? Em relação ao tratamento de bipolaridade. O Bruno não tem tanto uso por quê? Preço, tá? É caro. Então vamos falar desses medicamentos aí. O lítio, né, ele foi introduzido na clínica em 1949, mas ele foi introduzido para tratamento de mania, tá? Então, um psiquiatra chamado, né, um australiano chamado Cade, né, foi o cara que começou a fazer tratamento de pessoas com distúrbios de mania ou hipomaníaco com o uso de lítio. No nosso corpo, tá, a gente consegue encontrar o lítio, mas a gente não tem uma classificação de o porquê e onde ele estaria atuando de maneira extremamente específica. Então ainda a função específica do lítio ainda é um pouco desconhecida. E a ideia de utilização do lítio é impedir a oscilação do humor, tá? Como é que é feito o mecanismo de ação do lítio? Vamos lá. Se a gente lembrar, só voltar aqui algumas figuras. Aqui. Vocês vão ver que, mediante uma neurotransmissão noradrenérgica ou neurotransmissão serotoninérgica, a gente vai estar ativando receptores no próximo neurônio, pós-sináptico. O neurônio pré se comunicando com o neurônio pós. Após a ativação do seu receptor específico no neurônio pós-sináptico, a gente vai ter aqui, tá, uma atividade em receptores metabotrópicos que vão aumentar os níveis de inositol difosfato para transformá-lo em inositol trifosfato. O que é isso?
esse inositol trifosfato é um modulador de atividade neuronal, né, celular, e nesse neurônio vai modular a atividade neuronal. De que maneira? Após a ativação do receptor aqui, tá, da superfície do neurônio pós-sináptico, tanto pela nora, tanto pela serotonina, a gente vai desencadear atividades intracelulares que vão desenvolver a ativação do neurônio pós-sináptico. Então, se você liberar a noradrenalina e ativar um receptor específico, a gente vai ativar uma vinha intracelular, né, relacionada ao IP3, inositol trifosfato, que vai desenvolver a ativação desse neurônio. Ou seja, eu vou conseguir excitá-lo. Então, se a gente pensar no paciente hipomaníaco, onde a gente estaria liberando uma quantidade muito grande de noradrenalina, a ativação desse receptor seria em grande intensidade, tá? E a gente teria um aumento muito grande dos níveis de inositol trifosfato. E aí, qual é a ideia do lítio? A ideia do lítio é bloquear essa recuperação do inositol trifosfato. Então, no final, a gente teria uns níveis menores de inositol trifosfato e aquele neurônio pós-sináptico que deveria estar sendo muito ativado, ele vai ser menos ativado. E aí no paciente com mania, onde a ativação é excessiva, com o uso do lítio a gente estaria regulando essa ativação excessiva. Por isso que é chamado de estabilizador do humor, porque você vai estabilizar essa ativação excessiva ou uma ativação menor. Deu para entender? A gente vai falar um pouquinho melhor do lítio. Isso serve tanto para a serotonina quanto para a noradrenalina. Então vamos voltar lá, que eu vou mostrar de novo isso para vocês. Beleza, então vamos lá. O mecanismo de ação do lítio, então, é o quê? Ele vai imitar a ação de outros cátions que a gente tem no nosso organismo. Tá? Eles vão penetrar na célula do neurônio através de canais de sódio, voltagem dependente. Lembra do canal de sódio voltagem dependente que a gente começou? E vai se acumular no meio intracelular desse neurônio. Ele vai fazer uma complexação, tá? Com algumas enzimas que vão fazer a formação do inositol trifosfato. Esse complexo, né, do lítio com essas enzimas vão inibir a formação do inositol trifosfato, inibir a formação de AMP cíclico, diminuir o influxo de cálcio, de sódio, e com isso você diminuir um pouco a excitação daquele neurônio. A gente consegue ver isso aqui, ó. Olha que legal. Como seria, Bruno, um neurônio normal sendo ativado? Essa figura mostra aqui, ó, a membrana plasmática do neurônio e o receptor que está recebendo a informação, né, da noradrenalina ou da serotonina. Então, noradrenalina e serotonina seria essa bolinha rosa e aqui o receptor específico ou de serotonina ou de noradrenalina. Esse receptor é um receptor metabotrópico que ele está acoplado a uma proteína C. Então, após a ativação desse receptor, eu ativo a proteína G, e essa proteína G ela vai ativar a fosfolipase C. E o que a fosfolipase faz? Degrada fosfolipídio. E aí, aonde está esse fosfolipídio? Se você olhar, está na membrana plasmática. Então, ela vai lá na membrana plasmática e quebra um pedacinho do fosfolipídio na membrana plasmática. Clivando esse fosfolipídio, ela vai deixar essa cauda aqui hidrofóbica, que é o diacilglicerol, DAG, que vai fazer outras coisas, tá? E ela vai liberar este produto aqui, tá? Que antes era, né, inositol, né, fosfoinositol difosfato. Por que ele era fósforo? Fósforo fazendo a ligação com o diacilglicerol, difosfato porque tem aqui dois fosfatos livres. Quando eu tenho a atividade da fosfolipase C, ela vai quebrar esta ligaçãozinha aqui que eu botei a mãozinha. E aí o que acontece? Eu vou liberar este produto aqui de baixo, que agora ele não é mais fosfoinositol difosfato. Ele vai virar o inositol, agora com 3 fosfatos livres. Ok? E qual é a função desse inositol trifosfato? Ele aumenta a atividade de AMP cíclico, e aquele AMP cíclico vai desencadear a ativação do meu neurônio pós-sináptico. Até aqui deu para entender? Sim ou não?
que esperar a resposta. Pode repetir. Vamos lá, Casey. Repetir que parte? É tudo? Ah, do mecanismo? Tá, então tudo. Vamos lá. A outra imagem, gente, nada mais é... Deixa eu só voltar para vocês entenderem. Ó, a imagem que eu mostrei antes, tá? Só voltar. A imagem que eu mostrei antes, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Eu estou pegando o receptor, eu estou pegando esse pedacinho, tá? E estou mostrando maior. Deu para entender agora? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, que é quando chega ó, o ligante, vem aqui o receptor metabotrópico, inositol, né, trifosfato sendo formado. Então eu vou pegar esse pedacinho, tá? E vou mostrar grande. Entendeu, Tainá? É isso que eu vou mostrar ele grande. Então vou voltar lá na frente que eu estou mostrando grande. Então vamos lá, de novo. Então aqui seria o meu neurônio, a membrana plasmática do neurônio. Olha aqui, a bicamada fosfolipídica, cauda hidrofóbica, cauda hidrofílica, não é isso? Isso vocês lembram, né? Eu espero. E aqui a gente tem a proteína transmembranar, que é um receptor. Bruno, receptor de quê? Pode ser de noradrenalina ou pode ser de serotonina. O que acontece quando a noradrenalina ou a serotonina se liga nele? Vai ativar o segundo neurônio e vai fazer o potencial de ação correr. Como que eu faço essa ativação do segundo neurônio? Vamos lá. Após o neurotransmissor se ligar no receptor metabotrópico, ele vai ativar efeitos intracelulares para que este neurônio consiga, tá? Este neurônio consiga ser ativado e mandar a sinalização para frente. Que o que a gente está conversando seria o quê? O neurônio que poderia ter um disparo excessivo e o paciente entrar em hipomania. Tá? E aí o que eu quero fazer para evitar essa hipomania? Eu quero controlar essa ativação. Então eu vou estabilizar essa ligação. Tá? Essa ativação, perdão. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como acontece normalmente para o neurônio ser ativado e ter o seu potencial de ação disparado. Tá? Então, a gente tem aqui ó, o receptor que está recebendo lá a nora ou a serotonina. Está aqui o neurotransmissor aqui em cima, a bolinha. Esse receptor é um receptor chamado de metabotrópico, que ele faz alguma atividade metabólica dentro da célula. Esse receptor é um receptor acoplado à proteína G, que é o nosso segundo mensageiro. Essa proteína G ativada após a noradrenalina ou a serotonina se ligar ao receptor, vai ativar uma fosfolipase, que é chamada de fosfolipase C, tá? E o que a fosfolipase faz? Ela quebra fosfolipídio, tá? Bruno, aonde que ela vai achar o fosfolipídio para ela poder quebrar? Na membrana plasmática. Que a gente tem a formação aqui ó, da cauda hidrofóbica, que é o diacilglicerol, ácido graxo, e aqui embaixo a cauda hidrofílica, né, a cabeça hidrofílica, perdão, que é o inositol, né, fosfoinositol difosfato. Tá? Então o que a fosfolipase C vai fazer? Ela vai vir aqui nesta ligação específica e vai quebrar aqui. Quebrando aqui neste local, a fosfolipase C vai soltar essa cabeça aqui. Tá? A cauda hidrofóbica continua lá, que é o diacilglicerol, e ele vai fazer outros efeitos na célula. Para a gente quer o outro pedacinho. Tá? Então, como acontece naturalmente? A fosfolipase vai lá e cliva nessa ligação aqui, libera essa cauda, essa cabeça aqui, que é a cabeça hidrofílica, e quando ele cliva nessa região, libera o inositol trifosfato. E aí o que o inositol trifosfato faz nessa célula? Tá? Vai ativar o AMP cíclico. Tá? Como? Fosforilando o AMP cíclico. Então se a gente olhar, o inositol trifosfato ele tem 3 fosfatos. Como é que ele faz para ativar o AMP cíclico? Dos 3 ele dá 1 para o AMP cíclico. Ok? E aí, quando você tem a liberação de um fosfato,
aquele inositol trifosfato vira inositol difosfato. Ok? E aí, o que vai acontecer com ele? Ele pode fosforilar outro AMP cíclico ou outra proteína. E aí, o que vai acontecer com o inositol difosfato? Vai virar inositol mono de um só fosfato. Até aqui está conseguindo acompanhar? Case, Tainá, beleza. Tá. O que vai acontecer com esse inositol monofosfato? Ele também vai doar mais um fosfato, tá? E vai se transformar em inositol. Então, esses 3 fosfatos aqui, eles vão estar ativando diversas atividades e efeitos intracelulares, tá? Que só foi possível eu liberar esse fosfato porque eu ativei o receptor, a fosfolipase foi lá e quebrou o meu ácido graxo, tá? O meu fosfolipídio. Bruno, sobrou inositol. O que vai acontecer com ele? Ele vai se ligar lá naquele diacilglicerol que ficou livre, vai se ligar utilizando um fosfato. Ele vai pegar um fosfato e vai se ligar de novo no diacilglicerol. E aí ele vira inositol, né? Fosfato diacilglicerol, ligado por um fosfato. Depois ele pega mais um fosfato e ele vai virar fosfato inositol monofosfato de um fosfato só. E depois ele volta ao seu estado original, que é o quê? Fosfato inositol difosfato. Fica ali esperando novamente o receptor ser ativado para poder a fosfolipase se clivar e liberar de novo o inositol trifosfato. Então deu para entender o que acontece dentro do neurônio depois que o neurotransmissor chega lá para ativar ele? Acontece isso, tá? Bruno, aonde que entra o lítio na história? O lítio ele vai entrar através de canais de sódio dependente de voltagem, tá? Por quê? Ele tem um tamanho muito parecido e a voltagem do sódio. Então ele consegue ser captado pelo mesmo transportador, né? Pelo mesmo canal. E aí o lítio, após ele se concentrar aqui dentro, quando em algum momento o paciente fizer uma ativação excessiva com o neurotransmissor, noradrenalina ou serotonina, nesse receptor, ela vai liberar o inositol trifosfato, que vai ativar a via. Então você vai ativar uma vez. Porém, quando você for ativar outra vez, o lítio ele vai bloquear a liberação daquele fosfato pela segunda e pela terceira vez. Então o que está mostrando? Em vez de eu ficar liberando fosfato 3 vezes e ativando 3 vezes, eu só vou ativar uma vez. Se você parar para pensar em disparos do neurônio, a gente vai reduzir os disparos do neurônio e o paciente com mania, né, ou hipomania vai ter uma redução dos disparos. Então eu consigo estabilizar o humor desse paciente. Então deu para entender o mecanismo do lítio? É o medicamento mais utilizado, tá? E ele é comercializado na formulação de carbonato de lítio. Tá? Tem um nome comercial muito conhecido, carbolítio. Fica bem fácil de entender o que é aquela substância. Mas todo mundo conseguiu entender o mecanismo de ação? Espera responder, né? Aqui na sala se fala assim. Aí lá tem que esperar responder. Vamos lá. Esperar o slide passar. Beleza. Então aquele paciente, olha aqui que legal, bem mostrando isso, ó. O neurônio normal, o neurônio em episódio de mania, tá? Então o que seria essa linha azul? A liberação do neurotransmissor, tá? Então a gente tem um nível de liberação de neurotransmissor, uma quantidade de liberação de neurotransmissor, que se você mantiver até essa linha preta aqui, seria um estado de humor normal. Mas um paciente com bipolaridade, ele faz o quê? Ele libera uma quantidade excessiva
de neurotransmissor. Olha aqui embaixo, liberando muito neurotransmissor, ativando o próximo neurônio, aumentando a quantidade de inositol trifosfato e com isso você tendo um aumento da atividade daquele neurônio pós-sináptico. E aí o paciente entra em fase maníaca. Tá? Como ele liberou uma quantidade excessiva de neurotransmissor, após passar a fase maníaca, o paciente entra em depressão, porque ele tem pouco neurotransmissor e vai demorar um tempo para ele produzir. Então, por isso que o paciente desenvolve a bipolaridade, porque no episódio de mania, ele praticamente, vamos dizer assim, esgota o seu estoque de neurotransmissor e quando ele vai fazer um novo disparo, ele não consegue liberar a mesma quantidade e aí o paciente oscila de humor entre mania e depressão. Então, qual é a ideia do lítio? Eu segurar esse disparo excessivo. E quando eu seguro esse disparo excessivo, eu consigo modular a fase maníaca, tá, do paciente que tem bipolaridade. Ok? Porque mesmo que se libere uma quantidade enorme de neurotransmissor, o lítio ele vai segurar a resposta no nosso neurônio pós-sináptico. Deu para entender isso? Sim? Não, vou repetir. Vamos lá, vou repetir. Vamos voltar aqui que você vai entender. O que acontece no episódio maníaco? Você está ativando muito aqui. Por quê? Aqui fora está cheio de neurotransmissor. Ok? Se você ativar um montão de receptor, você vai aumentar muito a quantidade do inositol trifosfato. Tá? Muito inositol trifosfato, muito inositol difosfato, muito inositol monofosfato. Então você vai ativar aquele neurônio de maneira intensa. Mania. Ok? O que acontece quando tu toma lítio? Mesmo que você ative aquele receptor de maneira intensa, o lítio ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear aqui a conversão, tá? E aí, bloqueando a conversão, você também vai bloquear a recuperação. Então, você bloqueia a liberação de fosfato e bloqueia a recuperação. Porque quando eu tiver um novo disparo, a minha quantidade, né, de fosfoinositol de fosfato é uma quantidade o quê? Menor. Porque eu bloqueei aqui, tá, a recuperação daquele fosfoinositol de fosfato. Deu para entender? E aí, com isso, o lítio faz o quê? Ele acaba segurando o episódio maníaco do paciente, né, que tem a bipolaridade. Okay? É como se ele fosse um freio, né? Ele freasse ali, mesmo que você estivesse acelerando, é como se você estivesse acelerando com freio de mão puxado, né? E o carro ele estaria andando numa velocidade mais lenta. Beleza, gente. Então, o que a gente consegue observar? Tá? Isso aqui é um experimento, tá? Onde ele dosa, vamos dizer assim, ou transforma em cores, tá? As oscilações das ondas cerebrais, ou seja, a ativação dos neurônios. Então, quanto mais cores vivas, intensas, né? Mais ativação dos neurônios. Quanto mais cores escuras, mais para o negro, né? Você vê que o paciente aqui está desenvolvendo depressão. Então, a mania seria cores vívidas, né? Misturadas pela ativação excessiva de um neurônio. E o paciente em depressão, você não tem ativação assim do neurônio, as cores são bem escuras. Então, é feita esse monitoramento de ondas cerebrais. E o que a gente consegue ver? Paciente aqui com mania, 2 dias utilizando lítio. Você continua, né, uma oscilação alta. Bruno, então o efeito não é na hora? Não. Por quê? A gente está fazendo uma modulação neuronal. E essa modulação leva algum tempo. Tá? Então o efeito não é imediato. Aqui 2 dias usando lítio. 4 dias usando lítio, a gente já consegue perceber que a oscilação das ondas, a ativação dos neurônios, ela já reduziu um pouco. 6 dias a redução é um pouco maior. E olha o padrão de disposição de cores. Ela vai mudando, vão ficando cores mais, vamos dizer, brandas, menos vívidas. Tá? 8 dias, tá? O uso de lítio.
10 dias com o uso de lítio, a gente chegando aí, se aproximando de um estado de normalidade, e aí você estaria segurando a oscilação de humor, segurando aí a atividade do episódio maníaco no paciente com bipolaridade, tá? Mas deu para entender o efeito do lítio? Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Isso. Quando interrompe o tratamento, continua fazendo igual que acontecia com os medicamentos. Sim. Se você interromper o tratamento, seu neurônio vai voltar a se ativar. Tá? Por quê? Lembra de uma coisa que eu conversei com vocês sempre. Na maioria das doenças, a gente vai utilizar medicamentos para fazer o quê? Bloquear o avançar da doença. Tá? Então, a gente tenta utilizar o medicamento para fazer um controle da doença e manter o paciente mais estável ou próximo da normalidade possível. A qualquer momento, se você retirar o medicamento, o seu organismo está habituado, né, por mudar a sua fisiologia para o estado modo doença. E o medicamento tenta fazer o quê? Trazê-lo no modo normal. Tá? Então, se você retira o medicamento, entra para distúrbio de ansiedade, entra para depressão, entra para bipolaridade, entra para convulsão, psicose, mania, Alzheimer, Parkinson, a gente tem aí um retorno dos sintomas. Tá? Entendeu o que é isso? Não, durante o tratamento vai controlar. Obviamente, a gente tem que lembrar de uma outra coisa que acontece em qualquer tratamento, que é o que a gente chama de tolerância. Tá? Isso acontece em qualquer tratamento. Utilizando o tratamento, o paciente vai começar a controlar, mas o seu organismo vai tentar contrapor esse efeito que o medicamento está fazendo. Por quê? O medicamento está tentando segurar o seu organismo que está doente. Que ele está no estado, vamos dizer assim, de alteração fisiológica desenvolvendo a patologia. Nessa tentativa de segurar, o medicamento é como se ele estivesse freando a atividade, nesse caso aqui, a atividade dos nossos neurônios de maneira normal. Porque o paciente ele quer fazer vários disparos, tá? Pela condição patológica dele. Chega um momento que o seu organismo, dentro daquele contato com aquela substância, naquela dose, ele consegue passar, né, e consegue contrapor esse efeito do medicamento. E aí a gente entra no nosso mecanismo chamado de tolerância. Tá? E aí o que vai acontecer? Durante o desenvolvimento de tolerância, o paciente vai relatar que ele está fazendo uso do medicamento e vai reclamar de episódios maníacos. Ou ele começa a sentir coisas que ele sentia anteriormente. E aí na volta, né, ao profissional prescritor, muitas das vezes a gente tem um ajuste ou de dose, mudança de formulação, o que? Principalmente o lítio, a gente tem liberação controlada. Então, uma outra mecanística aí de tentar fazer o controle da atividade daqueles neurônios, né, na regulação dos episódios maníacos, ou substituir o medicamento. Então, o paciente ele vai conviver o resto da vida com isso, Bruno? Porque é uma doença que não tem cura. Né? As doenças neurológicas a gente não tem cura. Então, como outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, a gente também não tem cura. A gente tem que estar fazendo a utilização do medicamento de maneira contínua para melhorar a qualidade de vida. E o que a gente está tentando fazer aqui é o quê? Melhorar a qualidade de vida. Todo mundo conseguiu entender isso? Beleza, vamos continuar então. Então vamos lá, o lítio ele é bem absorvido por via oral. Outra coisa que é muito bom do lítio, não se liga à proteína plasmática. Isso é excelente e evita a interação medicamentosa. Tá? Concentração plasmática máxima em torno de 2 a 4 horas. A excreção dele é renal. E aí, prestar bastante atenção em duas condições. Uma, pacientes que possivelmente possam vir ter problemas renais, a gente precisa prestar atenção no ajuste de dose, tá? E, vamos lá,
Pacientes que podem estar utilizando diuréticos, tá? Diurético tiazídico, inibidores da ECA ou anti-inflamatórios. O que esses 3 tipos de medicamento podem fazer? Reduzir a taxa de excreção renal do lítio. Então pode acumular lítio no organismo. E o que isso vai desencadear? O aparecimento dos efeitos colaterais do uso do lítio. Tá? Nesses casos aqui, a gente deveria estar fazendo um ajuste de dose, né, junto com o prescritor, sugerindo aí uma redução da dose, já que o medicamento vai sofrer influência de outros medicamentos, tá? Ou de uma condição patológica do paciente, como uma doença renal. Então, a excreção renal é em 2 fases, metade em 12 horas, o restante em 2 semanas. Tá? Então, demora bastante para poder eliminar o lítio. Faixa terapêutica ou janela terapêutica, tá? De 0,5 a 1,5 milimol por litro, isso num paciente monitorado. Tá? Ou seja, uma faixa terapêutica é uma janela terapêutica muito estreita, tá? Que demora aí bastante, dependendo do paciente, para poder ajustar a dose e o protocolo de tratamento. Tá bom? Então, uso terapêutico controla a fase maníaca no paciente maníaco-depressivo ou paciente em depressão unipolar e previne a doença bipolar. Então, você estabiliza o humor do paciente e segura esse paciente. Efeitos adversos, tá? Náusea, sede, poliúria, paciente que urina de maneira excessiva, tremor, confusão mental, pode desencadear efeitos, né, teratogênicos, ok? Confusão, convulsão, arritmia e hipotiroidismo. Então, pela sua janela terapêutica ser estreita e algumas condições que podem mudar os níveis de lítio, é interessante o monitoramento desse paciente de maneira constante e tentativa de fechar um protocolo mais próximo do ideal no início do tratamento. Tá? Por quê? O paciente ele pode começar a fazer o uso do lítio, com 2 semanas ele controla o humor, mas pode estar desenvolvendo aí um efeito colateral ou outro, né? Ou não controla o humor, tendo a necessidade talvez de aumentar uma dose do medicamento. O ácido valproico, tá? O mecanismo de ação dele, né, envolvido aqui é aumentar a quantidade de GABA, tá? Muito parecido com o inibidor de MAO, tá? Então, se você olhar aqui, você tem aqui, ó. Cadê o GABA? Ah, aqui o GABA aqui. Ó. Você tem aqui um transportador de GABA que capta o GABA, tá? Captando esse GABA pode estar virando aqui glutamina, que vai servir de substrato para formar GABA no próximo neurônio, do outro neurônio. Quem oferta essa glutamina aí, tá? Esse glutamato aí, glutamina que vira glutamato, para o meu neurônio? A célula glial, tá? Então a célula glial pega o GABA, transforma ela, metaboliza ela em glutamina, que vai virar o glutamato, e ela oferta, tá, para o neurônio pré-sináptico o glutamato. Esse glutamato sofre ação de glutaminase, virando de novo glutamina e faz o sentido inverso do que a célula glial faz. Então, volta de glutamato para GABA. E aí aquele receptor inibitório vai estar liberando GABA para poder bloquear a atividade do neurônio, tá? Pós-sináptico. Então, como o ácido valproico atua? Ele vai impedir a degradação do GABA. Então, se ele impede a degradação do GABA lá na célula glial, o que isso vai acarretar? Eu tenho uma grande quantidade agora de GABA, porque eu não estou conseguindo destruir ele, não estou conseguindo metabolizar ele. Se eu tenho mais GABA, eu consigo transformar lá na célula glial ele em mais glutamina. Mais glutamina eu consigo transformar em mais glutamato. E essa célula glial consegue ofertar mais glutamato para o neurônio pré-sináptico. Mais glutamato no neurônio pré-sináptico, produzo mais GABA e consigo liberar mais GABA.
E aí qual seria a função do GABA lá naqueles disparos excessivos do episódio de mania? Ele estaria freando também, né, de uma maneira diferente do lítio, né? O GABA iria aumentar o influxo de cloreto naquele neurônio pós-sináptico, reduzindo assim a sinalização daquele neurônio. Ok, gente? Então, o ácido valproico ele é utilizado como anticonvulsivante, que a gente vai falar já já. Mais recentemente, ele foi enquadrado, né, no transtorno bipolar e na esquizofrenia. Ele aumenta a disponibilidade de GABA, como eu mostrei para vocês, tá? E aí, com isso, você teria uma redução dos episódios maníacos da bipolaridade. A farmacocinética do ácido valproico, eu vou falar de novo mais na frente, né? Mas ele é bem absorvido por via oral, se liga muito à proteína plasmática, então a gente pode ter interação desse tipo. Tempo de meia-vida de 8 horas. Olha lá, eliminação renal e metabolismo hepático. Então, de novo, atenção a pacientes com alterações hepáticas ou renais, necessitando aí uma atenção grande o uso do ácido valproico. Efeitos adversos deles são náusea, sedação, como qualquer medicamento que interfere com GABA pode causar sedação, né? Ganho de peso, muito reclamado em pacientes que utilizam ácido valproico. Aumento transitório dependente, dose dependente de enzimas hepáticas. Então a gente pode estar aumentando lá as transaminases hepáticas pelo uso do ácido valproico. Finalizando aqui, a gente tem a carbamazepina, tá? A carbamazepina, que ele é um medicamento também anticonvulsivante, tá? Foi a primeira alternativa ao lítio na década de 70, tá? Porque começaram a perceber que a carbamazepina melhorava o humor em paciente com epilepsia. Então, em cima disso, eles começaram a trabalhar, tá? Em cima da atividade também de estabilizadora de humor da carbamazepina. Tá bom? Qual o mecanismo de ação dela? Tá bom? Ela bloqueia canais de sódio, tá? E também, com isso, reduz a ativação de neurônios pós-sinápticos. Parece também ter uma ação em recaptação de serotonina. Ou seja, tudo a ver no que a gente veio falando sobre a ativação do neurônio pós-sináptico, tá? Em pacientes em episódios de mania bipolaridade. A absorção dela é lenta e variável. Isso aqui é um problema, tá? Porque vai depender do paciente. Então, por isso que é interessante o paciente fazer um monitoramento constante de concentrações plasmáticas de carbamazepina. Pelo menos até ele acertar a dose, tá? Porque vai garantir o efeito desejado, ok? Se liga bastante a proteínas plasmáticas, tá? Que é metabolizada no fígado e um metabólito, tá? Que é um epóxito, sendo até hepatotóxico. Tem atividade anticonvulsiva, antidepressiva, tá escrito errado, né? Depressiva e antineurálgica. Carbamazepina, gente, é um dos medicamentos que também é utilizado, por exemplo, em pacientes que têm dor pós-herpética, de herpes, né? Quem conhece alguém que já teve herpes, sabe a dor que é no paciente com herpes, né? E mesmo após ele fazer aquele ciclo lá de doses altíssimas, né, de aciclovir para combater o herpes vírus, após, né, o episódio herpético, o paciente ele ainda continua sentindo muitas dores e às vezes até crônicas, tá? E a carbamazepina, ela ajuda em segurar aquelas dores desenvolvidas naquele neurônio que sofreu a ação do vírus herpes, ok? Tem uma ação também anti-irritabilidade, né, usada no manejo de agressão, usada na fase maníaca e aguda, né, como eu disse aqui para vocês, ou na profilaxia ou no tratamento. A alternativa em casos de refrateriedade do lítio, ou seja, o paciente usou o lítio e não conseguiu se manter o efeito, né, de controle de episódios maníacos com o lítio. Então, eu tenho a alternativa de usar carbamazepina no lugar do lítio. E os efeitos adversos são todos aqueles de depressão do sistema nervoso central. Sonolência, tontura, ataxia, diplopia, né, aquela fala embolada, náusea e vômito. Ok?
Com isso, a gente fecha aqui o nosso conteúdo relacionado a estabilizadores de humor. Então, a lamotrigina eu coloquei lá quando eu falar de anticonvulsivante. Tá? A lamotrigina ela vai atuar em um montão de lugares. Tá? Quando eu falar do anticonvulsivante, vocês vão ver o mecanismo da lamotrigina, que é mais ou menos isso aqui também. E aí eu vou falar, ó, tá vendo? Como eu falei lá para vocês, mas ela está sendo mais recentemente utilizada. Esses aqui são os 3 clássicos utilizados para bipolaridade. Tá bom?